porque tudo era frescura. Que veio as 3, patroa, mais as 2 funcionárias. Eu queria uma reunião comigo, sabe? É como se fosse uma metralhadora. Olá, meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Rose. Pra você que chegou nesse vídeo, já peço aqui no início que você deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Hoje eu vou abrir uma parte aqui da minha vida. Vou estar falando pra vocês uma parte bem assim que não foi fácil pra mim, foi bem difícil, foi traumático. Mas lembrando que eu não vou expor ninguém. Não jamais faria uma coisa dessas, até porque eu não tenho advogado pra né? Melhor evitar essa parte aí. E eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre mim, né? Sobre as coisas que eu já passei na minha vida e compartilhando com vocês algumas situações que já aconteceram e prescreveram, de preferência. Hoje eu vou falar pra vocês o dia que eu fui humilhada no trabalho e eu estava grávida, sim, estava grávida. E hoje eu olho pra trás e vejo o quanto eu fui trouxa. Mas eu quero contextualizar aqui pra vocês, antes de começar a falar o relato. Eu sempre trabalhei com comércio, sempre trabalhei em loja, então eu tenho um histórico aí de comércio, sabe? De trabalhar com muita gente. Vocês sabem como que é, né? É um querendo derrubar o outro, um querendo puxar o tapete do outro. E hoje eu peço a Deus que eu nunca mais volte... Nunca diga nunca, mas eu espero que eu nunca mais volte a trabalhar com comércio. Isso já faz bastante tempo, né? Minha filha já tá com 10 anos, vai fazer 10 anos em julho. A gente tá em maio. Eu trabalhei nessa loja, na verdade eu trabalhava em outra loja, e aí a dona vendeu essa loja e passou os funcionários junto, né? Pra gente não ficar sem trabalho, né? Ela indicou a gente foi trabalhar juntas nessa loja. Eu não vou expor jamais, gente, o nome de loja, jamais vou expor, gente, porque já passou, tá? Eu só tô contando a minha experiência. Eu sou pobre. Eu trabalhava com a minha prima nessa loja, e tanto que foi ela que me colocou, né, pra trabalhar com ela. Agora, nós duas tínhamos duas funcionárias, e eram 2 lojas. Então, eu ficava com a minha prima em uma loja, e as outras 2 funcionárias ficavam na outra. Só que às vezes trocava, sabe? Aí teve os problemas, né, que vocês sabem que tem com funcionário, fofoca, às vezes sei lá, não batia ali, sabe? E aí aconteceu de colocarem eu e minha prima pra trabalhar juntas, que a gente se dava melhor, até porque nós éramos mais velhas, né? E as outras 2, como eram mais novas, uma era parente da dona, na verdade, e aí colocaram as 2 pra trabalhar junto, até porque as 2 se davam melhor, e eu e minha prima a gente se dava melhor, então ali ficou melhor, né? Os horários eu e minha prima a gente revezava e dava super certo. Só que, gente, hoje analisando, eu odiava ser vendedora, não gostava. Mas eu trabalhava, né? A gente precisa trabalhar, a gente é adulta, né? Eu já tinha o Gabriel, então eu tinha que trabalhar. A gente nunca faz o que a gente quer sempre, né? Quando eu entrava, tinha que limpar a loja, tinha que colocar, né? Trocar o manequim. Eu acho que eu não lembro se a gente trocava o manequim uma vez por semana, ou era mais, eu não me lembro. E essa parte eu detestava. Então, às vezes, geralmente era minha prima que fazia. Mas eu ajudava ela, né? Mas a criatividade era da minha prima. A gente sempre foi porque ela sempre gostou disso. Era uma coisa que ela adorava fazer. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? E eu dizer pra vocês que eu gostava, eu não gostava, não. Mas eu fazia, eu sempre fiz direitinho meu trabalho. Começaram as tretas, né? Começaram os problemas, já peguei conversa, já peguei coisa assim falando de mim. E, gente, eu falava delas também, elas falavam da gente. A gente sabe como que é, né? Eu não sou alecrim dourado, eu sei que eu errei bastante. Então, acho que ninguém aqui é santo e eu vou chegar aqui e falar pra vocês, não, fizeram isso comigo porque eu era uma santa. Não era, gente. Não era. Não era, não. Quando a gente pega ranço das pessoas, a gente também fala mal da pessoa, fala mal do patrão, fala... Gente, é normal. É normal. Eu sei que você também, se você trabalha fora aí, você sabe como que funciona. Eu conheci meu marido, né? Na época a gente tava só morando juntos e eu engravidei. Engravidei e comecei a passar mal, comecei a passar muito mal. De início eu não sabia que eu tava grávida, mas eu comecei a sentir muito sono. Gente, era um sono insuportável. Ficar sentada, eu quase caía de sono. E não era normal. Eu dormia bem à noite. E aquilo tava me incomodando, sabe? Às vezes eu tive que fechar a loja e deitar um pouquinho no fundo da loja, sabe? Ficar quietinha lá um pouquinho. Não dormia, claro, porque não tinha posição pra dormir no chão, né? Eu não consigo dormir no chão. Lá não tinha onde você descansar. Só que eu tinha que ter aquela pausa, sabe? Às vezes mas era tipo coisa de 5 minutos no máximo, porque não tinha como deixar a loja fechada, né? Mas como eu tava sozinha, eu precisava disso. Às vezes pra ir no banheiro, essas coisas, né, gente? Então eu comecei a passar mal, comecei a sentir muito sono, comecei a ficar muito enjoada. E aquilo começou mas o que tá acontecendo? E aí nessa época eu já tava morando com o meu marido, né? A gente já tava morando juntos. E aí eu resolvi fazer
o exame e deu positivo, né? Tava grávida. Foi muito legal, fiquei muito feliz, ele ficou muito feliz. Gabriel, nossa, eu lembro até hoje o dia que a gente contou pro Gabriel. Ele ficou muito feliz. Ele sempre quis um irmão, né? Então ele era um filho único e ele queria muito o irmãozinho. Eu sei que isso, gente, começou a atrapalhar meu trabalho, porque eu não podia reclamar que eu tava com sono, eu não podia falar nada que eu tava com enjoo, eu não podia passar mal, porque tudo era frescura, tudo era frescura. Ah, porque na minha época, quando eu tive 2 filhos, sei lá quantos filhos a patroa teve, eu nunca passei mal, eu nunca deixei de trabalhar, gente, também não deixava de trabalhar, eu ia todos os dias, mas eu tava grávida, era a primeira gravidez, não, era a segunda, eu já sabia tudo que eu ia passar, só que cada gravidez é diferente da outra. Na gravidez do Gabriel eu tava em casa, na gravidez da Melissa eu tava trabalhando, e aí eu tinha que manter a rotina, né, limpar banheiro, tinha que limpar a loja, e aí começou a cair, né, o rendimento ali, porque eu tava passando bastante mal no início da gravidez, eu passei muito mal. Até os 4 meses eu enjoava demais, demais. E o pior é que eu não vomitava, eu só tinha um enjoo ali, né, mas eu não vomitava, então não melhorava, então eu não sabia o que fazia. Eu tava feliz passando por aquilo? Claro que não. Quem que fica feliz? Eu só ouvindo, sabe, que eu tava com frescura, que isso não é normal, que eu tava de corpo mole, que isso e aquilo, e aí os funcionários também, todo mundo metendo pau, todo mundo, sabe? Aí minha prima saiu da loja, eu lembro que a minha prima saiu e eu fiquei sozinha nessa loja, eu tava grávida. Eu fiquei sozinha um tempo, ela não contratou ninguém. Vinha às vezes uma ou outra lá, das duas lá, me ajudar, às vezes no horário de almoço, mas a gente nem se bicava, na verdade, a gente nem... Então eu preferia às vezes que nem viesse, né? E eu ficava sozinha na loja, gente. E era uma loja que, como ela tinha um padrão, a loja não vendia muito, então eram preços muito altos, né? Tinha muita loja com preço mais baixo, então as pessoas preferiam as lojas, né, com preços mais baixos. Como eu ficava bastante tempo sozinha, eu precisava dessas pausas, às vezes, fechar a loja, e ela começou a reclamar dessa parte, que eu fechava a loja. Gente, eu tinha que ir no banheiro, eu tava grávida, e grávida vai no banheiro toda hora, e por mais que eu segurasse, eu tava sozinha, trabalhando sozinha. Resumindo, né, chegou um dia que veio as 3, patroa, mais as 2 funcionárias, que era tipo o horário de almoço, eu ia sair pra almoçar, era mais ou menos isso, eu tinha acabado de voltar do almoço, eu não me lembro nessa parte, mas era tipo nesse horário, sabe? Aí vieram as 3, eu até achei estranho, sabe? Porque geralmente não vem, nunca veio, nunca aconteceu isso. A patroa sempre tava lá, ela morava perto, né? Mas as 2 não. E de repente, elas queriam fazer uma reunião, sabe? Queriam uma reunião comigo. E começaram, gente, a falar tanta coisa, assim, que eu não conseguia me defender, sabe? Como se fosse uma metralhadora, falando tudo, falando que, chamando eu, e até minha prima, que nem tava mais lá, elas falaram mal da gente, inventaram tanta coisa, falaram coisas verdadeiras, né, que realmente, que a gente, uma falava mal da outra mesmo, é verdade, e tanto elas também falavam mal da gente, e a gente já sabia disso, só que elas vieram com a história de que era o contrário, era só a gente, no caso, só eu e minha prima não tava mais trabalhando lá, e eu fiquei tão nervosa, eu tava grávida, né, gente? Lembrando que eu tava grávida. E elas não tiveram nenhuma piedade, né? Porque poderiam pensar, poxa, eu não vou fazer isso, deixa só... Se tivesse profissionalismo, minha patroa iria ter vindo sozinha, com meu patrão ou sozinha, conversar comigo. Não ia ter trazido as funcionárias pra fazer, tipo, um debate ali, e eu ali no meio das 3, né? Jamais. E não veio na minha cabeça de gravar. Eu tava com o celular ali perto, e por que eu não gravei? Sabe, eu devia ter gravado. Só que ela não foi profissional, de jeito nenhum. Foi totalmente infantil, mas eu fiquei tão nervosa, gente, eu fiquei tão nervosa. Eu lembro que na hora, sabe, eu catei minhas coisas e fui embora. Eu não fiquei, sabe, eu não fiquei trabalhando, não voltei nunca mais. O que eu fiz? Eu fui pra casa, conversei com meu marido, liguei pro meu patrão, que no caso ele era uma pessoa, gente boa, perfeito não era, né, o interesse deles. A gente conversou, fui no trabalho dele, fui lá e contei tudo que tinha acontecido. Ele já sabia a versão dela, claro, né, porque ela já tinha feito a versão dela, ela é mulher dele. Eu tinha uma dívida na loja de mercadoria, a gente comprava, né? Na loja, a gente trabalhava lá. E aí ele não cobrou a minha dívida e me deu as contas pra eu não processar eles. Porque eu poderia ter entrado com um processo pelo que aconteceu, pelo que ela fez, né? Não vou falar das meninas, porque elas eram funcionárias, puxa-sacas. E como eu falei no outro vídeo, né, da separação, quem não assistiu, assiste. Vou deixar no card aqui pra vocês. E o meu filho não tava morando comigo, então aproveitei pra trazer meu filho pra morar comigo e sair do trabalho.
Fiquei em casa. Depois disso eu não trabalhei mais como CLT, não trabalhei fora. Aí descobri que a minha filha é autista, tudo. E aí eu fiquei em casa cuidando dela, cuidando do meu filho, né? Hoje meu filho já tem 17 anos, já passou bastante tempo disso, mas assim, gente, foi bem difícil, não foi fácil. Foi um dia, assim, traumático pra mim. Eu passei muito mal depois disso, sabe? Nossa, eu só chorava em casa, eu chorava. Porque eu não tava acreditando, sabe? No que tinha acontecido. Era, tipo, surreal. Pra mim foi surreal. Não é normal. Comenta aqui embaixo se vocês acham isso normal, gente. Será que eu errei tanto, assim, a ponto de ter esse motivo? Eu não roubei. Agora, o fato de eu ter deixado de fazer algumas coisas, eu acho que elas encrencaram porque todos os dias tinha que limpar, tinha que fazer um monte de coisa. E eu já tava mais lenta, né? Eu não conseguia todo dia fazer faxina na loja. Varrer e passar pano na loja era grande, né, gente? Grande. Tirar pó de tudo. Era bem cansativo pra quem tava passando mal, gente. Eu tava passando mal. Não é questão de, grávida não tá doente. Tá sim. No início a gente tá doente. A gente tá ali vomitando, tá ali passando mal. E no caso eu não tava vomitando, mas eu tava passando muito mal. Eu sentia tontura, eu sentia fraqueza, porque eu não comia, né? Eu tava enjoada, eu não comia, eu sentia muita fraqueza. Elas queriam o serviço feito. Eu já tava, de verdade, eu já tava pensando, tô grávida mesmo, não vou ficar me matando, não vou, né, colocar em risco minha gravidez, e vou fazer o que eu posso, né, o que eu posso. O que eu não posso, não vou fazer. Primeiro que eu tô trabalhando sozinha, ninguém colocou funcionário pra trabalhar comigo, essa parte da limpeza ficou toda pra mim. Eu era vendedora, tá, gente, eu não era faxineira. Se eu fosse contratada como faxineira, ok, era meu trabalho, agora eu era vendedora, então eu tinha que fazer todo o trabalho um trabalho tipo de 3 funcionários, né, que seriam 2 vendedoras, que é pra intercalar o horário, e ainda faxineira. Meu patrão foi de boa, né, me deu as contas, o que eu precisava, então relevei, mas dizer pra vocês que eu olharia de novo na cara dela ou das outras, não sinto falta não, gente. Se eu encontrar na rua, eu finjo que nem vejo. Perdoei? Perdoei, porque já passou, né? Se vai fazer mal pra mim, no caso, se eu ficar guardando isso. Tô contando pra vocês porque é um vídeo de relato, partes da minha vida aqui que vocês não sabem, mas dizer pra vocês que eu quero, de novo, conviver com essas pessoas de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Acho que a gente tem que colocar perto da gente pessoas que gostam da gente, né? Misericórdia. Desejo todo bem pra elas, que elas sejam felizes, que prosperem, né, na vida delas. Eu sei que já passou muito tempo também. Muita coisa aconteceu, elas amadureceram também. A gente tem que amadurecer, né, gente? Eu amadureci, então eu acredito que elas também amadureceram. E hoje estão vivendo a vida delas, né? Cada um na sua profissão, não sei da vida delas. Gente, não sei de nada da vida de ninguém. O importante é que agora eu tô bem. Eu tô bem e graças a Deus minha filha tá bem também. Não vou dizer que a culpa é delas, tá, gente? Mas assim, o estresse, né? Porque a psiquiatra, psicólogos, todos me perguntam se aconteceu alguma coisa na gravidez que possa ter... que eu tenha ficado muito estressada, muito nervosa. Eu nunca lembrei dessa história pra contar pra eles, vocês acreditam? Nunca lembrei desse estresse que eu passei no início da minha gravidez. Que foi assim, bem... porque não foi um dia só, não foi só nesse dia desse debate aí, que não foi numa reunião de funcionários. Foi um debate não, foi um massacre ali comigo. Eu não tinha como me defender, eu tava sozinha. Se minha prima tivesse comigo, duvido que minha prima sempre foi, nossa. Hoje elas não falariam comigo daquela forma, porque hoje eu sou muito diferente do que eu era. Mas eu era muito songamonga. E minha prima não, minha prima sempre foi assim, muito pra frente. Duvido que elas falariam daquela forma. Mas é isso, gente. Todo mundo passou por fases difíceis na vida e eu não sou diferente. Tem coisas que a gente tem que esquecer, viver e deixar lá no passado. O que é do passado tá no passado, é do passado. A gente não tem que trazer de volta. Eu só trouxe esse vídeo hoje pra vocês porque eu queria deixar registrado aqui algumas coisas que aconteceram na minha vida. E é um conteúdo aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu comentário aqui, o que você achou, gente. Se vocês acharam que eu tava errada, se vocês acharam que eu tava certa. O que vocês acharam desse vídeo aqui? Diz aqui no comentário pra mim. Eu vou ficar muito feliz. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.